Bem-vindos à nossa 12ª aula do nosso curso bíblico. Nesta aula, então, nós estamos estudando a introdução aos evangelhos. Estamos vendo aí, e vamos ver de Jesus ao texto dos evangelhos. Sabemos que Jesus pregou entre 27 e 30, sem nada deixar por escrito. Também não mandou os apóstolos escreverem. Consequentemente, o evangelho foi primeiramente anunciado de viva voz e só aos poucos consignado por escrito, após um intervalo de 20, 30 ou mais anos entre Jesus e o texto definitivo dos evangelhos. Depois de muito estudar o texto sagrado e a história da igreja nascente, os bons autores e com eles a igreja, na sua instrução Sancta Mater Ecclesia, de 21 de abril de 1964, admite em 3 etapas nesse período de tempo. Primeiro, de Jesus aos apóstolos. Jesus pregava a boa nova utilizando recursos de linguagem dos rabinos, como são as parábolas. Antes de Páscoa, a compreensão dos ouvintes era lenta, mas depois de Páscoa Pentecostes, os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, penetraram profundamente na mensagem do Senhor. Segundo, dos apóstolos às comunidades cristãs antigas. A mensagem de Jesus foi levada de Jerusalém após Pentecostes para Samaria, a Galileia, a Síria, a Ásia Menor, a Grécia e Roma. O núcleo da pregação era sempre a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte obtida na Páscoa. A este núcleo se acrescentavam as narrações de milagres para comprovar o poder de Jesus, de parábolas para manifestar a doutrina de Jesus sob forma de catequese, de disputas com os fariseus, de profecias e etc. A pregação devia adaptar-se aos diversos ambientes nos quais ela se realizava, a fim de tornar-se viva e significativa ou ter seu lugar na vida dos ouvintes. Isto não quer dizer que a doutrina ia sendo deturpada. Não, os apóstolos eram muito ciosos da fidelidade a Jesus e ao passado. Não queriam ser senão testemunhas. Sempre que alguma inovação estranha se quisesse introduzir na mensagem, condenavam-na. Ademais, sabemos que o Senhor não abandonou sua mensagem ao bel prazer dos homens, mas acompanhou-a, enviando o Espírito Santo à igreja para que orientasse os apóstolos na fiel pregação do evangelho. Este se foi desabrochando homogeneamente, mostrando suas consequências nas vidas dos fiéis, como a semente se abre homogeneamente, passando a ser grande árvore, cujas virtualidades são as da própria semente. Ao propagar-se, a mensagem foi tomando formas literárias diversas, como a da catequese sistemática, a da oração litúrgica, a da apologética destinada a provar a divindade e a messianidade de Jesus, a da controvérsia destinada a desfazer dúvidas dos ouvintes, etc. À medida que iam pregando o evangelho, os apóstolos experimentaram a necessidade de consignar por escrito ao menos algumas partes do mesmo, a fim de facilitar a aprendizagem dos discípulos. Como a arte de escrever fosse rara e difícil na antiguidade, a escrita era esporádica. Escreviam-se série de parábolas, de milagres, de profecias, de ensinamentos, as narrativas da paixão e ressurreição, com fins estritamente didáticos, ou seja, para promover a transmissão das verdades da fé. Das comunidades cristãs aos evangelistas. Aos poucos os cristãos perceberam a vantagem de compilar num só todo sistemático esses fragmentos da pregação evangélica. Esta tarefa foi empreendida por diversos discípulos, como atestava São Lucas, entre 70 e 80. Muitos se propuseram escrever uma narração dos fatos que ocorreram entre nós, como nos transmitiram os que deles foram testemunhas oculares, desde o começo e depois se tornaram ministros da palavra. Das diversas compilações assim feitas, 4 foram reconhecidas pela Igreja como canônicas, ou seja, como a autêntica palavra de Deus.
as de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros estão em dependência entre si, de acordo com o seguinte esquema. Há um Evangelho de Mateus escrito em aramaico no ano 60, que acabou se perdendo. Em grego, depois vem o Evangelho de Marcos, que foi escrito em 65 e 70. Depois a versão de Mateus em grego, em 80. E Lucas foi escrito em grego em 75. O Evangelho de João foi escrito em 6, em grego. Notemos as datas acima são aproximadas, mas muito prováveis. A primeira redação do Evangelho deu-se por obra de Mateus, na terra de Israel, e por isto em aramaico. Esta redação serviu de modelo para Marcos e Lucas, que utilizaram o esquema mateano, acrescentando-lhe características pessoais. O texto de Mateus foi traduzido para o grego, visto que o aramaico entrou em desuso quando Jerusalém caiu em 70. O tradutor desconhecido a nós retocou e ampliou o texto aramaico servindo-se de Marcos. Isto quer dizer que o texto grego de Mateus, único existente porque o aramaico se perdeu, é, segundo alguns aspectos, o mais arcaico e, segundo outros aspectos, o mais recente dentre os evangelhos sinóticos. Na nossa próxima aula, então, nós vamos ver a fidelidade histórica dos evangelhos. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.